pessoal, eu sou a Débora Brazão, sou atriz e hoje eu vou trazer para vocês o livro do Peter Brook, A Porta Aberta, que é o mesmo que Não Há Segredos. É o mesmo livro, só que são traduções diferentes, né? Eu tenho os dois livros porque esse livro foi um dos primeiros livros que me indicaram num curso que eu fiz aqui no Rio de Janeiro, logo quando eu cheguei aqui, que eu estudei ali no Espaço. E foi um dos primeiros livros assim que os professores me indicaram. E depois eu acabei ganhando esse. Eu não sabia que era o mesmo, eu descobri lendo o livro, né? E o outro motivo que eu escolhi esse livro para ser o primeiro aí para iniciar esses vídeos é que o Peter Brook é um dos diretores mais renomados aí do mundo. Ele já dirigiu mais de 60 peças teatrais. Ele tem um conhecimento muito rico, né, para passar pra gente. E ele é muito indicado, vários professores já falaram dele, então eu acho que vale super a pena a gente ler. Apesar de ser um livro super pequeno, não parece que o livro tem 100 páginas, da quantidade, da imensidão de conteúdo que tem nesse livro. O Peter Brook ele vai e viaja por várias experiências que ele já teve. Esse primeiro capítulo, Artimanhas do Tédio, é uma palestra, né, um workshop que ele deu em março de 91 na França, em Paris. E aí ele começa esse capítulo falando sobre... Ele cita muito o livro dele, né, O Espaço Vazio. Mas ele começa falando de uma conversa que ele teve com um diretor sul-africano que fundou o movimento do teatro negro nos subúrbios, né, da África do Sul. E aí, ele conversando com esse diretor, o diretor falou: todos nós aqui lemos o seu livro, né, O Espaço Vazio, e foi um livro que nos ajudou muito. Aí o Peter Brook ficou meio assim intrigado, né, com aquilo, ele ficou super feliz, né, lisonjeado. Mas ele falou que ele ficou meio intrigado, porque, como que esse livro, né, que eu escrevi, a maior parte dele, quando eu ainda me baseando nos grandes teatros, né, da Inglaterra, de Paris, como que esse livro pode ajudar vocês, porque vocês, né, têm uma experiência aqui super precária. Eles não tinham, para vocês terem noção, eles não tinham salas de teatro, eles não tinham, né, o que os grandes teatros tinham. Aí o diretor pega e fala, foi a primeira frase do livro. Eu vou ler a primeira frase aqui para vocês terem uma ideia. Eu posso tomar um espaço vazio e chamá-lo de palco. Um homem anda por esse espaço vazio enquanto alguém o observa. E isso é tudo de que preciso para que um ato teatral se realize. Então, antes deles lerem esse livro, eles estavam convencidos de que fazer teatro nas condições que eles tinham ali nos subúrbios era impossível. Aí chega um livro, né? Chega o livro do Peter Brook lá, eles leem esse livro e eles percebem que eles têm tudo que eles precisam para fazer o teatro e eles começam a realizar esses espetáculos, né, dentro das condições que eles tinham. E eu acho isso muito fantástico, né, porque a gente vê como que um livro muda a vida, né, de uma pessoa, de várias pessoas. Eu acho isso fantástico. Por isso que eu acho que todo mundo deve ler. Quem não lê deve começar. Começa a ler qualquer coisa. Pega um assunto que você goste, sabe? Começa com isso, porque a leitura ela é um hábito. E quanto mais a gente lê, mais conhecimento a gente acaba adquirindo, né? E você vê que muda a vida das pessoas. Um livro, uma frase mudou toda a forma de pensar daquelas pessoas, daqueles atores, daqueles artistas, né? E mostraram para eles uma outra realidade, né? Aí depois o Peter Brook começa a contar algumas experiências que ele teve fora dos teatros, que eles apresentaram em garagens, em ruas,
em parques, cafés, antigas ruínas. E aí ele começa a contar sobre isso, e aí ele vai transitando ali sobre os gêneros teatrais, ele fala sobre preconceito, mas né, como a gente classifica os gêneros teatrais, né? Vai do teatro clássico a uma comédia, e como às vezes as pessoas classificam um como sendo bom e o outro como sendo uma porcaria, né? E aí ele fala que o teatro é vida, e para ele mostrar isso pra gente, ele conta uma história de um grande ator que trabalhava ali com ele na Inglaterra, se não me engano por volta de 1950. Eles estavam encenando Shakespeare, e aí eles foram apresentar, esse ator já era muito famoso lá na Inglaterra, eles foram apresentar na Rússia. E aí apresentaram, eles chegaram lá, esse ator foi super bem recebido, como se fosse um popstar, porque ele já era conhecido e tudo mais. Apresentaram e tal, e aí voltaram, né, pra Inglaterra. Passou um tempo, esse ator chegou pro Peter Brook e falou assim: eu tô muito feliz porque eu fui convidado para encenar uma peça chamada Expresso Bongo, que era um musical. E ele falou: eu tô muito feliz porque eu vou poder cantar, dançar, vai ser super divertido. E o Peter Brook falou que super incentivou ele, né? Era uma outra experiência, uma nova experiência. E tá, ele foi, ficaram em cartaz. E aí os russos chegaram lá, né, e falaram, o Peter Brook, como eles foram super bem recebidos lá na Rússia, o Peter Brook foi recepcionar eles e comentou, né, que esse ator estava em cartaz, eles, a gente quer assistir e tudo mais. Ele conseguiu os ingressos e foram assistir o ator. E quando acabou a peça, eles perguntaram para os russos, né, o que vocês acharam? E o Peter Brook fala que eles têm uma frase que eles usam, que os russos usam quando assistem um espetáculo e não querem, né, ser indelicados porque não gostaram do espetáculo. Eles falam, foi super interessante. E foi isso que eles falaram. Aí depois de um ano, o Peter Brook recebeu a cópia de um livro que o chefe dessa delegação russa escreveu, falando sobre a experiência que eles tiveram na viagem. E eles citam o ator, né? Aí ele fala que usaram uma foto dele e colocaram assim do lado da foto, né? Vou ler aqui para vocês a legenda que estava ao lado de Expresso Bongo. Ficamos desapontados com a trágica situação do ator em um país capitalista. Que humilhação para um dos maiores atores da nossa geração ser forçado a atuar em algo chamado Expresso Bongo, a fim de sustentar mulher e 2 filhos. E aí o Peter Brook fala que ele quis compartilhar essa história para mostrar que teatro não tem categorias, que o teatro é vida, né? E que a gente, independente se é uma peça clássica ou se é uma comédia ou um musical, precisa ser representado, e os atores precisam viver essas experiências, né? Não é só uma coisa, a gente não tem que classificar, isso é bom, isso é ruim. Obviamente que a gente vai classificar, gostei disso, não gostei, isso é bom, isso é ruim, tudo bem, dentro da nossa perspectiva. Mas o que ele quer dizer é que não é porque é uma comédia ou um musical que a gente tem que empinar o nariz e isso é uma porcaria. E aí ele fala que o teatro é vida, mas obviamente não é a vida que a gente tá habituado a conhecer. A vida no teatro, ela é diferente da vida vivida, né, que a gente vive todos os dias. Por quê? Porque a vida no teatro, ela é mais concentrada, né? Ela é mais clara, ela é mais intensa, é mais específica. A vida não, a vida a gente tagarela aí, né? E aí ele fala que, por exemplo, um diálogo que duraria 3 horas na vida, no teatro vai durar 3 minutos.
E o autor, quando ele vai escrever uma peça, ele cita Shakespeare, ele cita Chekhov, ele cita Brecht, Artaud. Ele fala que esses autores, quando eles, né, e tantos outros, quando eles vão escrever uma peça, um roteiro, eles vão lapidando isso, né? É uma lapidação das palavras, para não ficar algo muito repetitivo e para aquilo trazer a essência tanto do personagem como daquele momento, das circunstâncias dadas ali na peça, né? E aí, como ele citou Chekhov, eu trouxe até um exemplo aqui para falar sobre essa peça aqui, A Gaivota, do Chekhov. E tem ali logo no início da peça, o Medvedenko fala para Marcia, né? Porque você está sempre de preto. E aí ela fala, estou de luto por minha vida. Estou infeliz. Quando ela fala, eu estou de luto pela minha vida, eu estou infeliz, essa única frase carrega muita coisa sobre a personagem. Isso é o início da peça. Com isso a gente já consegue, obviamente a gente não consegue ver tudo sobre o personagem, mas a gente consegue ver muita coisa sobre o personagem, né? E o ator depois ele vai analisar a peça e vai descobrir, né, tudo, o porquê que isso acontece com a vida dela, porque em que momento da vida dela ela decidiu só usar preto, por que ela entrou nessa tristeza profunda aí. Mas quando a peça for apresentada, o espectador vai conseguir absorver isso, porque o ator já conseguiu entender tudo isso e vai passar para o público isso. Então essa única frase vai mostrar muita coisa, tanto para o público como para o ator quando ele está fazendo a análise da peça, né? E aí depois ele fala do espaço vazio, fala do objeto vazio, né? Que tanto o espaço vazio como um objeto vazio, ele dá espaço para a nossa imaginação, né? Tanto a imaginação dos atores como a imaginação da plateia. Aí ele fala que uma grande atriz, ela pode pegar uma garrafa de água e transformar aquilo no filho dela, no espetáculo. E por mais que a gente veja o objeto, a nossa imaginação vai transformar ele, né, como se fosse uma alquimia ali, vai transformar isso em uma criança. Então a gente pode estar vendo, né, o racional ali está vendo a garrafa PET, mas o ator consegue visualizar uma criança ali, um filho, e mostrar isso para o público, né? Tem um exemplo que eu até vou colocar o link aqui, que é de um vídeo que eu acho que muita gente assistiu na pandemia, que é de um fotógrafo e dançarino, que ele dança a última dança do Dirty Dance, do filme Dirty Dance, com um abajur. E aquilo é fantástico, né? Por mais que a gente esteja vendo um abajur ali naquela dança, a gente não vê ao mesmo tempo, a gente viaja naquilo e é levado, né? Então a arte tem essa como se fosse uma magia, né? Para levar a gente para um outro ambiente, para um outro lugar. E aí ele fala que o espaço vazio é muito bom para isso, porque ao mesmo tempo que você está em um lugar, você pode estar em outro, e um objeto que às vezes você acha que não tem grande utilidade pode se transformar em algo que cabe ali na peça e vai ser usado ali no espetáculo. E depois ele fala ali sobre uma experiência que eles faziam, que eles começaram a fazer, que era o espetáculo no tapete. Que eles pegavam um tapete e esse tapete limitava ali onde os atores podiam. Dentro do tapete, os atores estavam encenando, né? Estavam atuando. Fora do tapete, eles poderiam gastar a energia deles e dispersar aí em qualquer coisa. Mas dentro do tapete, eles tinham que estar concentrados no que eles estavam fazendo. E aí, gente, depois ele fala sobre várias coisas. Realmente é um livro muito pequeno, eu estou falando do primeiro capítulo só, para vocês verem a quantidade de informações que ele traz. Ele fala sobre o cinema, sobre o teatro, a diferença,
a diferença entre um e outro. Ele fala sobre a importância da música nos espetáculos. Ele fala sobre o teatro sacro, sobre o teatro rústico. Ele fala sobre a escolha do espetáculo. Ele fala sobre o ator Yoshi Ueda. Se eu estiver falando errado, tá, gente? Desculpa aí. Mas sobre algumas experiências que ele teve com ele, que eles trabalharam juntos. Aliás, tem esses 2 livros aqui dele, que também depois eu espero trazer aí pra vocês. Tanto que o prefácio desses 2 livros é do Peter Brook. Aí ele fala sobre vários tipos de teatro, fala sobre o teatro no, o teatro katakali, o kabuki, fala sobre as máscaras balinesas. Assim, é um mundo, realmente, tá? E esse capítulo intitulado Artimanhas do Tédio, ele fala sobre o tédio. Ele fala que o tédio é um grande condutor do trabalho dele, né, no teatro, e que a gente tem que perceber quando o tédio chega, porque ele vai chegar. Em algum momento ali do espetáculo, em vários momentos, ele vai chegar. Então a gente tem que ter essa sensibilidade para a gente perceber em que momento que chega, né, o tédio. E ele fala que muitas vezes ele vê que tem alguma coisa errada, ele dá uma sacudida e isso já sacode o outro ator, que sacode o outro e que muda totalmente o espetáculo, porque ele mudou aquele momento, ajustou, deu um ajuste naquele momento, né? E ele falou que uma grande experiência que eles gostavam de fazer, que eles começaram a fazer, depois que o espetáculo já estava mais desenvolvido, né, que já passou aquele tempo ali do desconforto que os atores têm no início, e daquela insegurança, eles pegavam o espetáculo e levavam em escolas. O espetáculo sem cenário, sem figurino, no estilo rústico mesmo, com o que tinha ali na sala onde eles estavam apresentando. Por que ele fazia isso? Porque ele fala que as crianças são os melhores espectadores, né? São os espectadores mais sinceros. E então eles faziam isso porque eles viam na hora quando a criança estava entediada, quando a criança estava gostando, quando ela ia naquela viagem, né? E quando batia o tédio, e então ele conseguia perceber isso e ajustar isso nos espetáculos dele. E é isso, gente. Eu aconselho vocês a lerem esse livro ou qualquer um outro sobre teatro ou sobre arte, tá? Eu acho que a leitura é super importante na nossa vida, já falei isso, falo de novo. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Se inscrevam aí no meu canal, dá uma curtidinha aí no meu vídeo, por gentileza. Eu vou deixar meu Instagram aqui embaixo, se vocês quiserem também, fala comigo lá no Instagram, se quiser trocar uma ideia, estamos aí, tá bom? Gente, muito obrigada, tá? E até a próxima, que nos próximos vídeos eu vou falar sobre o livro do Stanislavski, O Trabalho do Ator, tá bom?